Vamos ler o texto? O cego de Jericó. Esse texto também está em Mateus 20, 29 e Lucas 15. Diz assim: depois foram para Jericó. Saindo Jesus com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, mandou chamá-lo. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu recupere a visão. Jesus então lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Logo ele voltou a enxergar e seguia Jesus pelo caminho. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro daquele hino da harpa. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. É lindo. Gente, eu amo a harpa, tá? Eu não sei vocês, eu digo que eu tenho alguma coisa assim, meio assembleiana, sabe? Se tem uma coisa que eu gosto é dos hinos da harpa. Eu cresci ouvindo meu pai cantar muitos hinos. Eu não cheguei a ser membro da Assembleia de Deus, na época que ele era de lá, mas eu cresci ouvindo essas canções e acho que as pessoas que compuseram aqueles hinos são muito felizes nas composições, né? Bom, mas vamos lá. Quando a gente começa a analisar, pode fazer um fundinho para mim, meu anjo? Quando a gente começa a analisar esse texto aqui mais de perto, a gente sabe que Jesus operou muitas curas e milagres, assim como ele faz até os dias de hoje. Mas quando a gente começa a analisar esse texto aqui um pouco mais de perto, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui como pano de fundo dessa história. Assim como a nossa história, né, a gente chega na igreja, todo mundo bonitinho, cheirosinho, mas ninguém sabe qual é o pano de fundo da nossa história, né? O contexto que a gente está. Esse homem aqui, esse cego chamado Bartimeu, ele está aqui na Bíblia dentro de um contexto social. Esse contexto, gente, não é um contexto muito simples para uma pessoa daquela época. Por quê? A gente tem que entender que Israel, nesse momento, está vivendo aqui sob o domínio do Império Romano. E aí, o que vai gerenciar a vida daquelas pessoas? É uma economia baseada no pagamento de impostos. Aí você vai dizer assim, nossa, não tem muito de diferente dos dias de hoje. Mas essa economia aqui, para esse governo, só interessava quem tinha condições, ou o indivíduo, ou a família, de pagar impostos. Ora, eu disse para vocês, e a Bíblia fala, que o camarada era cego. E não era apenas cego, ele era cego e mendigo. Bartimeu, para as autoridades, ele não significava absolutamente nada. Por quê? Ele está dentro de um conjunto de pessoas que no grego se chama, eu estava até falando com o pastor isso em casa, que é um nome difícil, os tokoi, aqueles que sobrevivem com recursos abaixo do nível do necessário. O que hoje nós diríamos que são pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Pessoas que hoje ganhariam, sei lá, menos de R$5 por dia para se alimentar. Como nós temos visto hoje aí na pandemia, pessoas que estão desesperadas atrás do pão de cada dia. Essas pessoas, como nos dias de hoje, não interessam para os governos, amém, igreja? Para o governo, essas pessoas não são interessantes. E no tempo de Bartimeu não era diferente, essas pessoas não eram contadas. Além dele ser cego, ele estava numa condição de pedinte. E ele estava onde? Sentado onde? À beira do caminho. Essa frase, ele estava à beira do caminho, não significa apenas que ele estava sentado no meio-fio esperando a sorte chegar. Significa que ele estava à margem da sociedade, estava fora.
não significava nada. Ou seja, ele está no grupo de pessoas absolutamente pobres, aos quais faltava tudo. Isso nos dá uma prévia de como Bartimeu conseguia viver nesse tempo. Ele era cego e mendigo. Ou seja, se fosse hoje o censo do IBGE, não é o caso. O censo, quando ele acontece, né, a gente está com um problema aí com o censo no nosso país, já está na época de fazer o censo, parece que não tem recursos. Mas se fosse para ser contado nessa época, ele não seria contado, ele não seria reconhecido, porque ele, para essa sociedade, ele não é nada. O mendigo que não era registrado e não interessava a todo esse sistema que era baseado no dinheiro. E aí eu comecei a pensar em casa, o quanto às vezes na nossa vida, trazendo para os dias de hoje, o quanto isso às vezes acontece conosco enquanto indivíduo. O quanto às vezes nós não estamos chamando a atenção das pessoas e estamos vivendo as nossas questões de uma forma muito particular, muito solitária e muito individual. Sabe quando você vai desabafar com alguém no seu trabalho e a pessoa, ela também já está tão envolvida com as questões dela que ela dá um jeito de te driblar e não te escutar? Quando você chega no trabalho, às vezes, à base de remédio, cansado, com problemas financeiros, conjugais ou com os filhos, e o seu patrão não quer nem saber como você está, porque o que interessa para ele é que você produza. Isso já aconteceu com você, gente? Ou só comigo? Quando você só interessa quando você tem o dinheiro para emprestar, quando você só interessa quando você vai lá resolver aquela briga de família, que não foi nem você que arrumou o problema, mas você vai lá resolver daquela pessoa que só arruma problema, aí você interessa, aí você é contado, você é lembrada. Isso acontece conosco. Eu me lembro de uma vez, eu estava num momento muito difícil, muito difícil, e o momento era tão difícil que eu sentia uma solidão, eu queria me abrir. Gente, eu não tenho, olha que coisa incrível, eu não tenho muita facilidade em me abrir, não. Mas parece até um contrassenso, eu escuto tantas pessoas, mas eu sou mais fechada quando se trata de mim. Mas aí eu quis me abrir com uma pessoa, e automaticamente, a gente vai ficando muito treinado, né, na psicologia para a gente entender quando a gente está levando um corte. Quando a gente está sendo cortado na nossa fala, porque a pessoa não está em condições ou não quer te escutar. E eu estava num passeio com meu marido e mais 2 pessoas, um casal, e eu comecei a querer falar do que eu estava vivendo no momento que eu fiquei sozinha com a parte feminina do casal, né? Fiquei com a esposa. E automaticamente ela começou a me cortar e eu fui entendendo, não é para eu falar, talvez a pessoa não esteja bem. Mas logo no momento depois, onde nós estávamos em outra situação, onde tinham pessoas ali que poderiam ajudá-la no que ela queria, a alcançar o que ela queria, rapidamente ela estava lá tirando foto, perguntando, oi, tudo bem, como vocês estão? Com as outras pessoas que poderiam fazer isso por ela, eu comecei a entender, nossa, tem hora que a gente não está muito interessante. Tem hora que a gente não está valendo nada para ninguém. Tem hora que ninguém quer saber por que a gente está cabisbaixo. Por isso, igreja, às vezes você chega na igreja, eu vou lá te perturbar porque eu observo quando as pessoas não estão bem. A minha intenção nunca é saber da sua vida, no sentido de perscrutar apenas. Porque se eu quero só saber, só para saber, é melhor não saber. Mas se eu posso dizer, Carmen, eu vou orar com você. Vladimir, eu estou contigo em oração. O que você está precisando? Eu acho que falta isso em nós. E aí, eu me coloquei no lugar desse cego. Ele dependia totalmente de outras pessoas para tudo. Um cego que não consegue andar sem que alguém ajude. Ele não consegue se alimentar sem que caiam moedas lá na sua capa. Mas eu quero te dizer que muitas vezes, mesmo estando com esse sentimento de solidão, de que nós não interessamos ou só interessamos quando valemos alguma coisa, quando estávamos lá na balada custeando as saidinhas, né? Quando somos chamados na nossa casa, venham, vamos lá comigo expulsar um demônio ou apagar um incêndio, que não foi nem eu que arrumei o problema, né? Nem foi você. Eu quero te dizer que existe um Deus, existe um Jesus que está passando pela sua vida como passava por Jericó. E Ele te contempla aí onde você está, Ele me contempla onde eu estou, e Ele sabe a minha e a tua necessidade. Então o que você vai fazer agora? Você começa a levantar a tua mão para o céu e começa a dizer para Ele o que você precisa, qual é a tua necessidade. Ai, Cleide, mas Ele já sabe. Ai, Cleide, mas Ele me conhece, mas Ele quer ouvir o que sai da tua boca.
Começa a falar para ele o que você precisa. Começa a dizer para ele, essa, Senhor, é a minha situação. Aquele dia eu não fui escutada por aquela pessoa. Tudo bem? Amém, glória a Deus. Mas Deus me escutou. E eu vou dizer qual era o problema. Ah lá, o meu problema foi resolvido lá, os 3 aí, ó. Gente, esse foi o meu problema há muito tempo. Eu vou falar até vocês enjoarem de ouvir meu testemunho. Eu até tenho falado para o Senhor, eu quero dar testemunhos novos, mas quando a gente faz assim, primeiro vem uma lutazinha, para depois vir um testemunho. Então, eu estou evitando pedir. Melhor eu estou preferindo contar testemunho um pouquinho antigo aqui. Ou seja, talvez nós só tenhamos sentido quando estamos abastecendo algum sistema, seja ele qual for. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui, nesse dia de ceia. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir de você o que você precisa. Quando a gente começa a pensar na cegueira, na Bíblia, a cegueira tem vários significados. Primeiro, a cegueira na Bíblia é muito comum. Hoje não é tão comum, né? Nós não temos nenhum deficiente visual aqui, temos? Eu não sei vocês, eu não tenho visto tantas pessoas cegas nas ruas, mas também porque as ruas são lugares difíceis para os cegos. As nossas cidades não são planejadas para as pessoas com necessidades especiais. Mas aqui na Bíblia é muito comum, por quê? Porque a cegueira é causada muito por problemas congênitos, ou seja, problemas ao nascer, problemas de malformações genéticas, por causa da higiene, que é muito ruim nessa época, tem uma escassez de água muito grande. A cegueira era causada pela poeira, pelo sol, pela sujeira, a cegueira física. Porém, infelizmente, o povo de Israel vai se distanciando da lei mosaica que protege o cego. Existia castigo até para quem desviasse o cego do caminho. E aqui o povo vai se distanciando da lei. E aí começam a acreditar que a cegueira é castigo divino. Quando um cego vinha vindo, alguém gritava, Deus seja bendito, porque acreditavam que era o pecado dos pais sendo revelado nos filhos ou o pecado da própria pessoa. E aí também a Bíblia vai usar a cegueira como uma comparação, como uma metáfora. E aqui começa algo muito interessante em que Bartimeu se destaca para nós. Apesar da cegueira física, a Bíblia vai dizer em alguns momentos que a cegueira, ela também é uma cegueira espiritual. A cegueira é comparada a pessoas que não têm mais uma visão de Deus, uma visão do céu, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus faz. E aqui Bartimeu, existe um contraponto da cegueira física e de uma cegueira espiritual que ele não tem. Porque apesar de existir ali uma multidão, os discípulos, ele consegue reconhecer que Jesus era filho de Davi. E aí eu tenho que trazer isso para nós hoje, igreja. Nós, líderes, temos estado muito preocupados com a cegueira espiritual que está batendo as igrejas. Você concorda? A cegueira espiritual, a secularização, eu e o pastor temos conversado muito sobre isso. O que é secularização? É quando as práticas mundanas começam a se tornar muito comuns na igreja. E aí, uma prática é a gente começar a reclamar quando a palavra é exortativa. Isso é um indício, já começo a dizer, de cegueira espiritual. A cegueira física pode ter cura. Pode ter cirurgia, tratamento, óculos. Agora, a cegueira espiritual é tratada com palavra, é tratada com jejum, é tratada com oração. E o primeiro indício de cegueira espiritual é quando a gente quer vir para a igreja e só ouvir bênção. Sabe, eu amo quando eu venho para a igreja e vem alguém de fora, ou um irmão, e traz uma palavra que eu saio daqui triturada, que eu saio daqui mexida pensando, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso ter outras posturas. Mas hoje, muitos que estão na casa do Senhor, não estão nem suportando mais a sã doutrina. Esse é o primeiro indício de cegueira espiritual.
Outro indício de cegueira espiritual é quando a gente começa a achar tudo normal. Eu posso tudo, não tem mais parâmetro para nada. Sabe? Eu perco muito mais tempo com o telefone na mão, vendo rede social, vendo grupo de não sei o quê, vendo coisas que não edificam, do que me concentrando às vezes na educação de um filho, na leitura da palavra. Gente, isso não é bobeira não. Sabe, eu acho que lá na porta do inferno vai estar escrito assim: isso não tem nada a ver. Frase do inferno. Frase do capeta para mim e para a sua vida. E eu não estou falando só de jovem, eu não estou falando de adolescente, eu estou falando para toda igreja. Pode ser velho, pode ser novo, pode ser adolescente, pode ser da minha meia idade, pode ser o que for. Todos nós temos que andar em santidade e buscar, pedir ao Senhor o que eu tenho feito que ainda é uma cegueira na minha vida. Sabe, a gente está aí arrebentando uma classe de pessoas. Nós amamos as pessoas, mas não amamos o pecado delas, amém? Mas muitas vezes eu fiquei vendo muito triste, gente, a fala de alguns pastores com a morte do ator famoso que morreu essa semana. Tinha que morrer mesmo, porque era gay. Tá, e a pornografia que muitos veem escondido dentro da igreja, estando nos bancos das igrejas. E o não dizimar, que é um pecado, porque é uma ordenança do Senhor, e a gente vai fingindo que está tudo bem. Está tudo bem. E os relacionamentos nossos dentro de casa, que às vezes são os pontapés. E a gente quer massacrar uma classe de pessoas. Quando, na verdade, a posição da igreja é: estou orando para que o amor de Deus alcance aquela vida. Para que ele possa sair daquele leito e dizer: glorificado e exaltado foi o Deus que me tirou do Covid. Ele morreu, creio que tenha sido até a vontade do Senhor, não sei. Porque eu creio que a vida, o poder da vida está na mão do Senhor. Mas não é tarefa minha de condenar. Quem vai julgar certos e não certos é o Senhor. E olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que naquele grande dia, gente, muitos vão dizer: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fui para a praça fazer evangelismo, eu preguei, eu fiz e aconteceu, eu estava na tua casa. Porque a igreja, se não abrir os olhos espirituais, vai perecer. É momento, igreja, da gente começar a pedir ao Senhor: Senhor, tira a minha cegueira espiritual. Digo para vocês, sinal de cegueira espiritual. Nossa, pastora, hoje estava vomitando tudo no altar. Não é não. A gente precisa se consertar. A gente precisa pedir ao Senhor que fale a cada dia. Vou dizer uma outra coisa que é sintoma de cegueira espiritual. Eu sigo pastor famoso. Você pode seguir. Eu sigo e gosto e admiro vários pastores famosos. Eu tenho uma admiração por uma pregadora chamada Helena Raquel. Gente, eu queria ser Helena Raquel quando eu crescesse. Apesar de a nossa diferença de idade ser apenas de 2 anos. Aprove a Deus, dá uma unção para aquela mulher sobrenatural na palavra, na ministração. E eu glorifico a Deus pela vida dela. Não concordo com tudo que ela fala, porque é uma pessoa. Assim como você também não tem que concordar com tudo que eu falo. Mas quando eu não concordar, quando você não concordar com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu líder de jovens, com o seu líder de criança, com o seu líder de obreiro, com o líder da oração, você vai para o teu quarto, você coloca o teu joelho no chão e fala: Senhor, eu não estou concordando com esse camarada, eu não concordo com o que ele está dizendo, com o que ela está dizendo, mas eu vou orar ao Senhor e o Senhor vai me revelar se eu estou certo, se eu estou errado. Não concorda? Nós não vamos concordar sempre. Estamos numa democracia. Não sei se é bom ou se é ruim. Na igreja, mais ou menos, né? Tem democracia até onde pode. Não concordou? Joelho. Tem hora que eu não concordo com ele. Vemos a igreja de formas diferentes. Eu falo: Senhor, eu vou orar. Se o senhor falou com ele, vai falar comigo, né? Ou às vezes também não vai, eu vou no embalo. Né? Não, eu sigo a Helena. Porque eu vi uma pregação da Helena. Ela nem te conhece. Olha, eu vi uma vez, eu fiquei assim: Senhor, que idolatria é essa que a igreja está vivendo?
ela fez um evento, ela faz uns eventos muito legais. Um dia, se Deus quiser, trarei a Helena aqui, para a gente ouvir a mensagem dela. Uma irmã só faltou falar assim: pastora, eu fico no altar secando o teu suor com lenço. A irmã falou assim: me coloca até para ficar na porta, servindo água para quem chega, mas eu quero trabalhar no seu evento. Será que na igreja local dessa pessoa, ela tem essa disposição? E aí eu trago para Gênesis, porque é aqui que eu sou pastora. A gente tem um conteúdo no YouTube que é para abençoar a sua vida. Você fica horas com o telefone na mão e você não consegue dar uma curtida num vídeo que a gente faz. Cegueira espiritual. A Helena pode te abençoar, David Leonardo pode te abençoar. Silas Malafaia foi uma bênção na minha vida há 1 ano, porque eu chegava correndo do trabalho para assistir no momento que eu estava no vale da sombra da morte. Mas ele não era meu pastor era pastor Jorge Nascimento, a quem eu honrava. E honrei até o dia que conheci aquele camarada ali e disse: estou indo para a igreja dele. E não entreguei ministério não, fiquei até o final do ano, doida para ir, né? Estava doida para ir para perto dele. Por que será? Estava apaixonada. Vou ficar na igreja até o final do ano e vou concluir o que eu peguei para fazer. Vamos pedir, igreja, para Deus tirar nossa cegueira espiritual. Por quê? E eu estou falando isso para o seu bem, para a sua saúde. Porque quando morre alguém da tua família, não é Helena que faz ofício. Quando alguém vai lá orar, que tem alguém doente, não é o David Leonardo, não é o Luciano Subirá, não é o Ed René, é Eliseu, Cleide, Eric, os diáconos da igreja, o coordenador da oração, a irmã Jacira das tranças. Eu vou pedir a Jacira para orar por mim. Então ela vai orar e vai fazer. Mas quando acontecer lá um chá de bebê do teu filho, qual você orou para vir, chama a irmã Jacira. Porque foi ela que orou. Dá honra para quem precisa de honra. E sabe, Deus tem falado: Eliseu e Cleide, vocês têm perecido porque está na hora de sair da lua de mel com a igreja e entrar no caldo grosso. Está na hora. Tem pouquinha gente. Porque é de pouco que se aprende. Pega uma criança pequena dessas aí. Se você não botar no caminho certo em casa, na rua, na escola, não vai dar problema. A nossa igreja é um bebê. Mas está na hora de começar a dar aquele caldinho de feijão. Nem sei com quanto tempo de vida que começa a dar, com 3 meses, 4 meses, 6, sei lá. Já tem 1 ano, já é para estar começando a dar os primeiros passos, soltar as primeiras palavrinhas, chegar no culto, é glória a Deus e aleluia. Ai, que céu fechado, então abre o céu com a sua voz. Ministério de louvor não tem obrigação nenhuma de se fazer aqui loucuras para a gente abrir a boca e adorar. Abre a boca e adora. Pede a Deus, e se você não está entendendo o que eu estou falando, vai para casa e ora que você vai entender. Cegueira espiritual. A gente está fingindo que está tudo bem, está tudo lindo, não está. Se você quer que Deus se agrade de você, comece a pedir ao Senhor: Senhor, tira toda a trave da minha cabeça, do meu olho. Bartimeu era um indivíduo como eu e você. Bartimeu estava numa situação limite. Cego, mendigo. Não havia a menor expectativa para esta pessoa. A sociedade não era como a nossa. Nasci uma menina pobre, mas nasci bonitinha. Conheci um jogadorzinho de futebol. Vou mudar de classe social. Pá. Nasci bonitinho, mas nasci pobre. Conheci uma global. Vou casar e vou mudar de classe. Não tinha isso. Não tinha. Nasceu dentro daquela família, era o que estava posto, era o que tinha para a hora. Ele não tinha expectativa de nada mudar. Toda a situação determinava que era o fim. Ia passar o resto dos seus dias dependendo da esmola dos outros. Mas Bartimeu tinha visão espiritual. Bartimeu, além da visão espiritual, ele tinha ouvido e tinha voz. Fala comigo: ouvido e voz. E aí ele começa a mudar a história em seu favor, usando o que ele tem. E sabe o que eu aprendo com Bartimeu nessa noite? Como a gente fica reclamando do que não tem, ao invés de olhar para o que a gente tem. Vou repetir. Pega a visão. Para de reclamar do que você não tem e começa a usar o que você tem.
eu tenho visto, eu vou falar porque eu fico muito admirada das irmãs que estão começando agora com os bolos. Eu estou vendo a Monique vivendo isso, a Claudiane, a Yara. Tenho visto algumas irmãs indo para o lado do empreendedorismo, e eu fico, né, são irmãs, são mulheres, né, eu fico muito feliz. E eu fico pensando, elas deixaram de olhar para aquilo que elas não têm, saíram do emprego. Posso falar isso, gente? Posso? Nem perguntei antes, né, agora já era, me perdoem. E elas começaram a olhar para o que elas têm. Faço bolo bem, e aí você tem que ter uma autoestima maneira para você saber, eu sei fazer isso. Eu sou bom nisso. E a gente é educado para não reconhecer as nossas potencialidades, aquilo que a gente é bom. Para com isso, cabeça para cima. Pega um papel e coloca lá no que eu sou bom, no que eu sou boa. É na comunicação, é na cozinha, seja lá no que for. Começa a olhar para o que você tem e deixa o que você não tem. Se ele fosse olhar, não tenho vista, sou mendigo. Ele ficaria até hoje lá, só os ossos à beira do caminho, tinha morrido à beira do caminho. Eu imagino quantos cegos morreram à beira do caminho. Eu imagino quantos cegos e mendigos também ouviram Jesus passar, mas se prenderam naquilo que não tinham. Ele não, ele mudou a história. O que você tem? O que você tem aí com você? Que você pode usar em seu favor? Na igreja, na sua casa. Eu tenho certeza que Deus, eu quero ministrar isso sobre você, uma unção de estratégia. Sabe, eu fico pedindo a Deus, ai Senhor, manda paciente, manda, olha eu, né? Só que eu comecei a pensar, eu preciso movimentar a minha clínica, eu preciso fazer alguma coisa. Para que eles venham, para que eles me conheçam. Dia 13, vou fazer uma live. Quero ver vocês lá, hein, mulheres. Vou falar sobre autocuidado. Com a Patrícia Dutra, que é professora de educação física, né, educadora física aqui de Itaguaí, uma grande amiga. Ou seja, o que eu tenho? Eu tenho a internet a meu favor, eu tenho a comunicação, eu tenho um público de mulheres, amém, mulheres? Eu tenho em Jesus, não porque eu sou maravilhosa, mas porque eu tenho, porque Ele me deu. O que você tem? Começa a falar para Deus. Versículos 47 e 48. Diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré. Olha, ele escuta. Muitos o repreendiam. Ouvindo, como que ele ouviu? Alguém deve ter falado, né? Tá vindo Jesus aí, o Nazareno. Vem ali um homem que dizem que faz milagres. Aí o outro diz, não, eu já vi. O outro, não, eu já recebi cura dele. Aquele que curou a mulher assim, curou da mão ressequida, curou. Ele faz. Ele escuta que Jesus está vindo. Porém, no versículo 48, outros também falavam. O que os outros também falavam? Cala a boca. Shhh, ele não vai te ouvir. Fica quieto. E aí eu te pergunto, são vozes diferentes. A voz do que proclama que Jesus está passando, está avisando para ele, teu momento está chegando. A tua hora está chegando. O momento de virar a chave está chegando. O momento de virar a vida está chegando. E tem aquela voz que diz, não, para. Fica quieto. Voz de vida e voz de morte. Quais as vozes você tem escutado? Se essas meninas começarem a dar bola para quem fala alguma coisa agora nesse início dos bolos delas, elas vão estar dando ouvido para a voz da morte. Porque tudo aquilo que não prospera, tudo aquilo que seca o que é do outro, tudo aquilo que leva para a beira do caminho não é de Deus. Quais vozes vocês têm escutado? Quais vozes nós como igreja temos ouvido? Voz de vida ou voz de morte? Pergunta para você. Pessoas que colocam o teu negócio para baixo, que diz que não vai dar certo. Pessoas que, né, eu posso falar porque o Regis já está ficando grandinho, já conversei muito com ele sobre isso. Muitas pessoas me disseram, nossa, você vai adotar uma criança com 10 anos e vem com aquele discurso todo pronto sobre adoção. Eu digo assim, eu disse para muitas pessoas, olha, é só filho adotado que dá problema, filho biológico não dá não? Voz de morte. Só que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tenho escutado. E eu profetizo nessa noite que você vai dar ouvido a vozes de vida.
No versículo 49, Jesus, parando, mandou chamá-lo. E aqui é o chamado que muda tudo, é o chamado que está aqui nessa noite, para você que já conhece a Jesus, mas está desviado dos caminhos do Senhor. Para você que ainda não conhece o Senhor, o chamado de Deus, o chamado de Jesus muda tudo. Jesus está andando, e aí ele para, e uma voz diferente chama a atenção. Porque talvez várias pessoas chamavam Jesus curandeiro, charlatão, profeta. Mas a voz que disse, Jesus, filho de Davi, foi a que ele escutou. Chama por ele. Porque esse chamado, essa parada de Jesus para atender Bartimeu muda tudo. Bartimeu decide ir ao encontro da mudança. E aí, logo depois, versículo 50, diz assim, ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Essa capa significa tirar todos os entraves que atrapalham o seguimento para uma nova vida. Não dá para seguir Jesus com coisas velhas. Essa capa servia para cobrir Bartimeu nas noites frias. Alguns estudos dizem que servia para que ele tivesse autorização para praticar a mendicância. Mas aí ele diz assim, chega disso aqui. Eu não vou mais ser conhecido como cego Bartimeu. E aí, mais uma vez, eu trago para a igreja. Por que práticas antigas, se nós já atendemos a esse chamado? Se você atendeu o chamado, se eu atendi o chamado, tem coisas que não podem mais fazer parte da minha e da sua vida. Tem coisas que não podem mais fazer parte da minha e da sua vida. Qual é a capa que você tem que lançar de si? O que precisa ser jogado fora nessa noite? E aí, para terminar, nós teremos ceia ainda. O versículo 52. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E ele volta a enxergar que era o que ele tanto queria. Mas o que ele recebe de mais precioso é a salvação. Aquele que antes vivia à beira do caminho, segue Jesus agora no caminho. Ele sai da beira do caminho e vai pro caminho. Aquele que é o caminho, tira da beira do caminho e coloca no caminho. A salvação é o caminho, amém? Ele é a própria salvação. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele tira da beira do caminho e coloca no caminho. Aquele que é o caminho, salva no caminho.